Teatro de Arena faz 70 anos, esse ano de 2025, e o TUOV é um dos grupos mais antigos em atividade do Brasil. Salve, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos dar sequência nos grupos históricos que são a cara de São Paulo e eu trouxe mais 2 exemplos. Se você ainda não viu sobre o TBC e o Teatro Oficina, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas hoje nós vamos falar sobre o Teatro de Arena e o TUOV. Tem muita coisa para falar desses grupos, claro que eu vou fazer um resumão aqui para te explicar um pouco e apresentar a trajetória. Teatro de Arena. Tudo começou quando os jovens se reuniram ali, o José Renato era apenas um jovem de bigodinho que estudava na Escola de Arte Dramática, a EAD, na USP, e lá ele teve contato com toda a formação teatral e conversando com o Décio de Almeida Prado, ainda em 51, reza uma lenda que o Décio, eu acho que foi o Décio que deu um livro para ele, que nesse livro falava sobre o teatro, o formato do teatro de arena. Para quem não sabe, a gente tem vários tipos de formatos de palcos de teatro. O mais tradicional é o palco italiano, que é esse que a plateia tem a visão bem de frente para a cena, né, uma visão privilegiada. E o teatro de arena seria um teatro 360 graus, ou seja, os atores ficam ali no meio e ao redor fica a plateia. E tem o semi-arena, que é a metade disso, enfim. Mas o José Renato implantou, ou seja, trouxe essa ideia de criar um teatro de arena. E naquela época não era chamado Grupo Teatro de Arena, era Companhia de Teatro de Arena. E esse teatro de arena ele já impõe uma diferença na parte da atuação. É um teatro anti-ilusionista. Se antes as pessoas, né, a ideia de se criar um teatro realista era justamente para que as pessoas se esquecessem que estão assistindo uma peça e de fato embarcassem ali na ficção, o teatro anti-ilusionista, como o próprio nome já propõe, é um teatro em que as pessoas estão mais conscientes assistindo um espetáculo. Elas sabem o que está acontecendo, elas estão ligadas no aparato teatral, na coxia, estão vendo uma coisa ou outra. Não há mais esses cenários figurativos grandes, assim, para imitar uma ideia de painel de floresta, por exemplo. Não, as coisas são muito mais explícitas ali, teatralizadas, né? Esse tipo de teatro pedia do ator uma interpretação diferente, uma nova teatralidade. Mas a mudança maior para o teatro de arena veio em 1955, quando houve uma fusão de outros integrantes. Havia o grupo Teatro Paulista de Estudantes, o TPE, que era dirigido pelo italiano Ruggero Jacobi, que era uma daquelas figuras, os diretores italianos que faziam parte do TBC, que eu comentei no vídeo anterior. E o Ruggero também foi uma figura muito importante para trazer muitas ideias modernistas para o nosso teatro. Mas esse grupo, o TPE especificamente, era um grupo de teatro mais politizado, mais engajado, porque tinham ali figuras que faziam parte do movimento estudantil e do Partido Comunista, como o Gianfrancesco Guarnieri e o próprio Oduvaldo Viana Filho. Então, quando esses membros se juntam com o teatro de arena, obviamente, eles querem fazer um teatro com uma mensagem popular nacional, um discurso diferente, né, do que aqueles textos que também já comentei no outro vídeo, mais clássicos, mais cânones que costumavam ser encenados no Brasil. E aí, gente, o que acontece? Em 1956, o Boal chega, ele passou uma temporada nos Estados Unidos fazendo um curso de dramaturgia, onde ele estudou com o Geisner, uma grande figura aí. Então, ele teve contato com as teorias do Stanislavski, teatro realista, as técnicas de atuação, ficou muito próximo e viu os ensaios do Hector Studios, que é esse grupo que também vai trazer a técnica do Stanislavski para o cinema. Imagina, o Bosch chegou com todo esse gás, com todas essas novidades na cabeça, e, obviamente, quando ele é convidado pelo José Renato a participar do Teatro de Arena, imaginem que antes o Zé Renato era responsável pela direção administrativa e artística, então era muito pesado o trabalho. Ele convida o Boal para assumir essa parte da direção, né, fazer também essa contribuição na parte artística, e o Boal começa a trazer essas mudanças, né? Vai apresentar essas novas técnicas para os membros dali do grupo. Então tem oficinas de laboratórios de atuação com base nos exercícios do Stanislavski que ele observava lá no Hector Studios, e então ele vai trazer aí esses novos paradigmas teatrais. Então a gente tem essas mentes engajadas, a gente tem a técnica que acaba de chegar e a gente tem o formato do teatro de arena. Tudo junto e misturado. Mas a grande renovação vai vir em 1956, quando o Boal implementa, aí, junto com os demais membros, os seminários de dramaturgia, que vão ter uma duração de 2 anos. E ao longo desses seminários, que eram abertos para toda a população, não era só restringido ao grupo, eles discutiam sobre textos de teatro, eles liam, analisavam tecnicamente,
Por quê? Porque para se fazer aquele tipo de teatro, o teatro de arena, com todas essas novas técnicas que estavam entrando no grupo, era necessário, como a gente já comentou antes, como eu trouxe aqui, um novo tipo de atuação, né? Uma nova atitude para aquele palco, para tomar consciência daquele palco, da representação. Mas a gente não tinha autores nacionais, lembra? O TBC ele trabalhava com textos mais clássicos, principalmente de autores estrangeiros, e depois vai mudar um pouquinho, mas basicamente autores estrangeiros que vão tomar conta do TBC. E o teatro de arena, ele preconizava um teatro com temas nacionais. Então, esses seminários também visavam desenvolver os seus integrantes. E foi o que aconteceu. Quando o grupo, claro, né, um grupo aí que passa por várias mudanças, que tem esse intuito de trabalhar um teatro mais engajado, vai passar aí por também diversas crises financeiras. E uma dessas crises, justamente quando estava aí durante o seminário, rolando o seminário de dramaturgia, aparece um texto que, na verdade, essa peça foi uma surpresa, ninguém esperava que fosse virar o sucesso que foi, que é Eles Não Usam Black Tie, escrito por Gianfrancesco Guarnieri e dirigido pelo próprio Zé Renato, lá no Teatro de Arena. Então eles fizeram essa peça que trazia o protagonismo para uma classe operária, ou seja, uma família que estava ali ambientada no Morro Carioca. Dentro dessa família tinha o seu Otávio, que é o patriarca, a dona Romana, que é a matriarca, o filho Tião, o pai e o filho trabalham numa fábrica até que estoura uma greve. E a grande questão da peça, não vou dar spoiler, mas você tem que ler, é um texto magnífico. A grande questão é, o Tião deve ou não aderir à greve, sendo que, né, a mulher dele está grávida. Enfim, tem todo um discurso aí, né? Porque o pai é super sindicalista e aí tudo isso vai desenrolar. Vale lembrar que a peça foi ambientada para o cinema com a figura de nada mais, nada menos Fernanda Montenegro no papel de Dona Romana e o próprio Guarnieri fez o Otávio. Em 64 surge a ditadura civil-militar, né? O golpe civil-militar. E aí o que acontece? As peças elas não podiam ter uma linguagem tão explícita sobre o que elas queriam falar. E o grupo, como Teatro de Arena super engajado, também teve que criar as suas artimanhas. Então surge aí o sistema Coringa, criado pelo Augusto Boal, que nada mais é do que, por exemplo, um ator, ao invés de ele ter um personagem designado para si ao longo da peça, ele vai encenando vários personagens. Ou seja, não tem um ator interpretando a figura, por exemplo, do Tião, né? Se a gente fosse pegar o Black Tie. Seriam várias figuras. E aí é escrito Arena conta Zumbi. Também um texto de Gianfrancesco Guarnieri. Mas por que esse modelo, o Sistema Coringa, foi importante? Porque, para além desse lado da atuação, ele também ajudava a trabalhar os textos com pequenos grupos, né? Não precisava ser mais um elenco tão grande. Podia ser um elenco mais reduzido, porque justamente um ator poderia fazer vários personagens. Mas aí veio o decreto do AI-5 e a situação do Arena se agrava cada vez mais. O último trabalho de relativo sucesso do grupo foi baseado no teatro de jornal, também uma técnica criada pelo Augusto Boal, que depois vai sistematizar tudo isso, né, nas técnicas de teatro do oprimido, como a gente vai conhecer, mais desenvolvidas ao longo aí dos anos 70. E o que consiste o teatro de jornal? É uma técnica baseada em notícias de jornais. Então você pega uma notícia e os personagens, no caso os atores, vão representar vários pontos de vista. Exemplo. Sai no jornal uma matéria de que um cachorro foi atropelado. E aí vamos representar essa notícia. Então, quem vai fazer o papel do cachorro? Uma pessoa lá. Quem vai fazer a testemunha que viu o carro passando e não prestando socorro? Quem vai fazer a dona vendo e denunciando, ligando para o jornal que atropelaram o cachorro? Então, assim, tem vários pontos de vista justamente para discutir uma situação. O Teatro de Arena vai se estender até 1972, quando ele fecha as portas definitivamente, por todas as crises, né? O Augusto Boal sai em exílio, várias outras situações ali vão se agravando, e em 1977, o teatro passa a ser gerenciado pelo Serviço Nacional de Teatro, o SNT, e passa a se chamar Arena Eugênio Kusnet. Eugênio Kusnet também foi uma figura importantíssima do teatro brasileiro, apesar de ser russo, né? Ele passou aqui, desenvolveu as suas técnicas, ele era ator, diretor, professor de teatro e foi o responsável por trazer as técnicas de Stanislavski para o Brasil. Então o Teatro de Arena fica na rua Teodoro Baiman, no coração de São Paulo, na Consolação. Se você não passou aí por esse teatro histórico na frente, vale a pena porque a fachada é bem emblemática. O Teatro União e Olho Vivo, conhecido como TUOV, surgiu em 1966 e já surgiu como um grupo de teatro amador, mas na acepção mais
mais bonita da palavra, que é justamente fazer teatro voltado para as comunidades, olhando para os problemas sociais, trabalhando ali com o entorno. Para vocês terem uma ideia, na década de 60, os grupos amadores que eram associados à COFENATA, que era a Confederação Nacional de Teatro Amador, eram 2.500 grupos associados. Hoje me pergunto será que a gente tem essa quantidade de grupos, essa efervescência de grupos? O que você acha? Comenta aqui. O César Vieira, pseudônimo de Edibal Piveta, era autor, diretor, advogado muito importante, defendeu várias causas, vários artistas durante a ditadura civil-militar, desde os anos, final dos anos 60 até os anos 80. Inclusive, ele foi um dos... Aliás, ele processou o ministro da Justiça para conseguir o passaporte, a liberação do passaporte do Augusto Boal, para que ele pudesse finalmente viajar e passar o seu exílio de uma forma mais tranquila, conseguindo trabalhar, porque também é difícil, né, gente? Eles não conseguiam fazer nada sem a documentação. Então foi uma luta muito importante. E não só do Boal, como mais ou menos mais de 500 artistas, 500 pessoas, presos políticos, militantes, conseguiram aí esse benefício com a ajuda do Edibal Piveta, o César Vieira. Antes, o grupo tinha um outro nome, se chamava Teatro dos 11, porque justamente nasceu ali no berço do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que foi onde surgiu o Teatro Oficina. E aí o nome definitivo foi baseado, só veio nos anos 70, baseado em uma escola de samba que se chamava União e Olho Vivo, que fazia parte do espetáculo Rei Momo de 72. Aliás, esse espetáculo ele é bem importante porque foi a partir dele que o grupo começa a refletir sobre os objetivos de se fazer teatro popular e principalmente para quem fazer, né? Para onde levar o teatro popular? Quem era esse público? Mas União e Olho Vivo era uma saudação que Dom Pedro I, que era um dos personagens da peça, fazia ao povo. Então ficou esse nome. E aí o espetáculo Rei Momo, ele conta a história de 4 escolas de samba, samba enredos, e conta a história de uma eleição no Rio de Janeiro. Agora, no momento em que não se podia falar de eleições abertas, porque foi um grupo que surge no contexto da ditadura civil-militar e fica trabalhando nesse contexto, né? Porque a ditadura só acaba em 85. Então, imagina a ousadia dos temas em falar disso em 72. E a peça ficou 4 anos percorrendo os bairros, as comunidades, e foi um dos grandes sucessos do TUOV. Que, aliás, tem uma trajetória legal, porque eles têm os espetáculos de repertório que... Vira e mexe, eles estão encenando, estão levando para as comunidades, viajaram para mais de 20 países, representando o Brasil, muitas indicações, muitos prêmios acumulados nessa trajetória. Afinal de contas, gente, é um dos grupos mais antigos do Brasil. Olha que loucura. Só perde para o Teatro Amador de Pernambuco, que foi fundado em 41 e ainda está em atividade. O TUOV mistura samba, cordel, televisão, futebol, teatro de revista e outros elementos populares. Vou destacar agora 2 peças importantes, o Evangelho segundo Zebedeu, que fala sobre o massacre da Revolta de Canudos, que foi uma das revoltas mais emblemáticas que a gente teve, a maior revolta camponesa do Brasil, e unia circo e literatura de cordel. E a outra peça, as 2 foram escritas pelo César Vieira, a outra peça se chama Corinthians, Meu Amor, que falava das vitórias do Corinthians, desse time super... sou suspeita para falar porque eu sou corintiana, né? Mas falava do Corinthians e também falava dessa relação mercantilista que enfim, o mundo capitalista acaba indo para o futebol, que é um esporte super popular. O grupo tem diretrizes muito específicas, que é justamente fazer espetáculos que alcancem o público, no sentido de popularização teatral, e que possam alcançar esse público de baixo poder aquisitivo, que os ingressos sejam acessíveis ou as peças sejam gratuitas. E para isso eles têm a técnica chamada Robin Hood, que é justamente tirar de quem tem e dar a quem não tem. Ou seja, eles vendiam seus espetáculos para as escolas, agremiações, enfim, associações que podiam pagar por esses espetáculos, e com esse dinheiro eles conseguiam circular e oferecer os espetáculos às periferias e às camadas populares. As peças montadas pelo TUOV são sempre de cunho social, mas sempre usando aspectos importantes do nosso teatro popular. Cordel, circo, teatro de revista, futebol, televisão, como eu já comentei aqui com vocês, levando isso de uma forma leve. Mas isso não significa que o TUOV faça um espetáculo de puro entretenimento. Não, sempre tem uma mensagem muito específica a favor da classe oprimida, né? Mas sempre pensando nas camadas mais baixas da população para trabalhar e discutir questões sociais que a gente não tem outros espaços. E transformando esse teatro em uma ágora.
É muito comum também que após espetáculos tenham conversas com o público. O TUOV trabalha de uma maneira muito coletiva, mas não é uma criação coletiva, onde todo mundo faz tudo junto e não tem a figura de um líder, mas sim um trabalho mais colaborativo, que é todos ajudam o espetáculo a acontecer, são feitas comissões de figurino para cuidar do cenário, tudo é compartilhado, as opiniões são compartilhadas, sempre com uma figura ali de um certo respaldo para ajudar num todo. Mas é um trabalho bem coletivo, colaborativo nesse sentido, inclusive a criação da dramaturgia dessa forma também. O TUOV tem vários trabalhos sobre o grupo, vários livros, as dramaturgias estão publicadas também. E eu tenho esse aqui, que é Em Busca de um Teatro Popular, do César Vieira. Bem bonito. Mas eu quero ler aqui o texto que o Augusto Boal escreveu sobre o grupo, chamado Arte e Dignidade no TUOV. Quando um autor escreve um livro historiando o seu teatro, em geral começa dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Poucas vezes diz por quê e para quem aquilo e isto foram feitos. Como se o teatro existisse fora de tempo e lugar, sem destinatário. César Vieira, ao contrário, começa falando do seu público, da sua plateia, do seu povo, pois essa é a sua razão de existir como artista. O Boal vai fazer uma grande homenagem aqui ao César Vieira, nesse texto que é bem bonito. E de fato, o TUOV tem uma coisa que é muito bonita. Hoje eles estão instalados no bairro Bom Retiro desde 83, que antes era um terreno, era um lixão, um terreno abandonado. Eles conseguiram conseguiram a permissão com a prefeitura, se instalar ali e, gente, é um espaço bonito, grande, que acontecem diversas atividades, oficinas de teatro, espetáculos, rodas de samba. Tem um diálogo muito grande com a comunidade do Bom Retiro, com o bairro Bom Retiro, que é um bairro conhecido por receber muitos imigrantes, muitos migrantes de várias partes. Então, a premissa do teatro do TUOV é sempre trabalhar com as pessoas ali do bairro, de camadas populares mesmo, né? Não é à toa que, por isso que eu comecei o vídeo falando do teatro amador, porque tem isso, eles não têm a preocupação de ser um teatro profissional, de se preocupar com uma estética que anda na linha da vanguarda. Não, a preocupação dele está em outro lugar. E o César Vieira nos deixou em 2023, aos 92 anos. Foi esse líder incansável do teatro popular, do teatro brasileiro, um dos mais importantes. Foi uma das primeiras pessoas que trabalhou a criação coletiva, colaborativa, a dramaturgia coletiva também, comprometida com o teatro de resistência. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo trazendo mais 2 exemplos de grupos de São Paulo. Eu acho que essa série eu vou fechar por aqui. Vou ficar mais no Instagram fazendo Reels, porque eu fiz uma votação lá. A galera assiste o YouTube, mas eu acho que o pessoal tá mais no Instagram. Então, se você não conhece e não está inscrito, não segue, aliás, o Teatro na Rede, por favor, entra lá no Instagram, dá essa força, deixa o seu like, segue a gente, pra gente fazer cada vez mais conteúdos. Um beijo e até a próxima!